Pessoal, bem-vindo para mais essa aula de geografia. Essa aula que vai tratar sobre a indústria, transformações e desafios. Então, estaremos tratando aí de alguns temas como o processo de industrialização, a atividade industrial no Brasil, os tipos de indústria, indústrias e energia e consequências da industrialização. Então, ao longo da história da humanidade, a indústria desenvolveu-se e tornou-se um dos principais setores da economia mundial. Mas, além de criar riquezas econômicas para uma região, as atividades industriais também geram inúmeros impactos negativos para a natureza e a sociedade. Portanto, buscar soluções para essa situação é o grande desafio da nossa humanidade, né? Então vamos lá. Surgimento da indústria. A gente pode definir indústria como sendo um conjunto de atividades produtivas que transformam as matérias-primas em produtos destinados ao consumo. De acordo com a evolução da humanidade, a atividade industrial pode ser dividida em 3 estágios. O artesanato, que no decorrer da história foi o princípio de tudo. A manufatura, que foi um período intermediário, e atualmente nós temos a indústria, E a gente vai ver esses 3 estágios, um por vez. O artesanato. O artesanato é uma forma rudimentar, ou uma forma mais simples de produção, em que o artesão emprega ferramentas extremamente simples e participa de todas as fases da produção, certo? Ele vai lá, ele busca matéria-prima, traz para um lugar específico, ali ele transforma a matéria-prima em algum produto e depois ele mesmo vende esse produto. Então ele participa das 3 etapas da produção. Já a manufatura já é um processo mais complexo. Com o crescimento da população urbana, houve um aumento da demanda por mercadorias. Então, essa população passou a necessitar mais de mercadorias, de mais produtos, o que acabou favorecendo o desenvolvimento da manufatura. A manufatura é um sistema de produção que tem como características principais a divisão do trabalho, isto é, cada trabalhador realiza uma única etapa da produção, o uso de máquinas simples, a redução do tempo gasto da produção por unidade de mercadoria, o aumento da quantidade de mercadorias produzidas e o trabalho assalariado. Essas são as características da manufatura. E temos também a maquinofatura. Então, com o aumento da quantidade de mercadorias promovidas pelo sistema manufatureiro, intensificou-se as atividades comerciais. Os comerciantes passaram a ficar mais controlados, investindo bastante em seus comércios, levando então ao crescimento dessas manufaturas. Isso permitiu que os donos desses comércios, de oficinas, que passaram a investir em construções de galpões e máquinas avançadas com técnicas mais modernas para produzir. A consequência foi que as ferramentas aos poucos foram sendo substituídas por máquinas cada vez mais elaboradas. A produção doméstica deu lugar ao sistema fabril. Essa é a fase conhecida como maquinofatura, sistema produtivo cujas características principais são emprego maciço de máquinas, produção em larga escala, divisão do trabalho e formação de uma nova classe social de trabalhadores, o operariado, também conhecida como proletariado. Assim surgia a indústria. Então nós vimos que durante a história nós tivemos 3 estágios, Começou tudo lá com artesanato, depois foi evoluindo para a manufatura e posteriormente essa evolução chegou até as máquinas, conhecido esse estágio como maquinofatura. O pioneirismo inglês.
Então, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu na segunda metade do século XVIII. E esse fato causou uma série de mudanças nos aspectos produtivos e sociais daquela sociedade. O acúmulo de capital decorrente do comércio entre a metrópole e as colônias foi um dos fatores que favoreceram o pioneirismo inglês. Então, devido à Inglaterra estar ganhando muito dinheiro e ter muitos, vamos dizer assim, clientes que eram as colônias, né? Então, a Inglaterra passou a produzir cada vez mais produtos e vendendo para essas colônias. Com essa revolução, as máquinas foram aos poucos ocupando espaços que antes eram exclusivos dos seres humanos. Uma das vantagens da industrialização é o aumento maciço da produção, né, de mercadorias. Porém, ao inverso, diminuiu a quantidade de mão de obras necessárias para produzir essas mercadorias. A industrialização brasileira. A gente sabe que a industrialização no Brasil ela foi historicamente tardia. Enquanto lá na Europa se desenvolvia a primeira revolução industrial, como a gente já viu, aqui no Brasil vivia sob um regime de economia colonial. Então, durante o período colonial, praticamente não houve atividade industrial nenhuma aqui no Brasil. Os colonizadores que aqui se instalaram consumiam produtos manufaturados provenientes de onde? Da Europa, principalmente da Inglaterra. A indústria começou a desenvolver-se somente a partir do século XX aqui no Brasil. Nessa época, a industrialização ocorreu de maneira muito intensa no estado de São Paulo, lá no Sudeste, favorecida pelos lucros obtidos com a produção cafeeira, que aquela região até então tinha. A existência de mão de obra qualificada e de um mercado consumidor interno e a disponibilidade de infraestrutura contribuíram igualmente para a industrialização não apenas do estado de São Paulo, mas também de várias localidades da atual região sudeste. Então, a região que desde cedo, né, desde o início, a partir do século XX, a região que mais é industrializada é a região sudeste. Nessa imagem, a gente pode observar mulheres trabalhando numa indústria de tecelagem. Essas operárias da tecelagem Maria Ângela, das Indústrias Reunidas Matarazzo, da cidade de São Paulo, nos anos de 1920. Ícone do desenvolvimento industrial do estado de São Paulo e do Brasil. Depois nós tivemos um processo bastante interessante que foi o processo de descentralização industrial, onde as indústrias deixaram aquela região de se instalar apenas na região sudeste, passando então a se instalar em outras regiões do país, tanto para o sul quanto para o norte. Nas últimas décadas, verificou-se um processo de descentralização industrial no Brasil. O que isso significa? Isso significa que as empresas têm abandonado regiões tradicionais, que apresentam altos custos de produção, em busca de lugares mais vantajosos. Então, a região sudeste ali é uma região que tradicionalmente era industrializada, né? Onde ali tinham bastante sindicatos organizados, bastante mão de obras qualificadas, porém caras, impostos e muita concorrência. Esses capitalistas, então, deixaram de instalar suas indústrias ali com estratégias e instalando elas em regiões que teriam certos benefícios, certas vantagens. Áreas que oferecem benefícios como mão de obra barata e grande mercado consumidor têm atraído novas indústrias a cada dia. Os governos também têm incentivado a descentralização industrial, oferecendo isenção fiscal, por exemplo, às empresas que desejavam ali instalar sua indústria em outra região, ou seja, em regiões com menor desenvolvimento industrial.
Um exemplo concreto de descentralização industrial é a Zona Franca de Manaus, ZFM. A ZFM foi instalada na capital do Amazonas, que foi criada em 1967. Ela é um grande complexo industrial que conta com benefícios fiscais do governo federal. As indústrias instaladas nessa região importam peças e componentes com baixo custo, a fim de montar eletrodomésticos e outros bens de consumo. A Zona Franca fez de Manaus o polo industrial e comercial mais importante da região norte. Porém, na década de 90, a abertura econômica e a redução de impostos sobre produtos importados causaram crise e desemprego na Zona Franca de Manaus. Ao lado aí nós temos a imagem desse polo industrial tão importante da região norte do país. Neste mapa a gente pode observar aí as regiões industrializadas do Brasil. Em São Paulo, ali no Sudeste, é a região que contém mais indústrias, certo? E existe bastante indústria também na região Sul, né? Um pouco no Nordeste e algumas ali no Centro-Oeste.